Bom, agora que os gráficos Radeon Vega chegaram aos processadores Ryzen da AMD, é hora de a gente descobrir até onde esses gráficos integrados são capazes de fazer frente aos gráficos dedicados. Nós já temos um gameplay que está no ar, então vocês podem ver qual é a performance que esse processador tem enquanto você joga. E o que nós vamos fazer aqui é colocar ele para brigar com caras como a Radeon RX 550, hoje é a placa de entrada do lineup da AMD, e também a GeForce GT 1030. Placa de entrada aí do lineup da NVIDIA, para a gente ver o quanto um gráfico integrado é capaz de, quem sabe, ou ter uma performance semelhante, ou quem sabe até fazer um modelo como esse não ter mais sentido, não fazer sentido você adquirir uma placa de entrada. Na nossa comparação, nós usamos games tanto em DirectX 11 quanto DirectX 12 e configuramos dentro da realidade do que esses gráficos são capazes de fazer. No nosso gameplay deu para ver claramente que a resolução HD e o preset médio é o que os gráficos integrados Vega com 11 núcleos são capazes de entregar e, na verdade, tanto a RX 550 quanto a GT 1030 meio que fazem isso também. Ao longo da série do PC baratinho nós temos visto essas duas placas rodar os games em configuração média e HD. A exceção do nosso teste é o Assassin's Creed Origins, que é possivelmente o game mais pesado dos nossos testes e que esse teve que ser baixado aí para qualidade baixa, não deu para rodar em qualidade média, eles não atingiram uma boa taxa de quadros para o nosso comparativo. As nossas impressões principais são... Aconteceu novamente o problema que encontramos durante o nosso gameplay. Em alguns momentos, o Ryzen 5 2400G teve quedas de frequência, mas eles foram bem pontuais e aconteceu principalmente no Witcher. Teve um ou outro momento que vocês vão ver stuttering na tela. Em compensação, no restante dos benchmarks, felizmente, o processador não teve problemas e não vimos mais a frequência cair. Então tivemos uma estabilidade maior nas ferramentas do benchmark, não sei se é porque elas têm ciclos mais curtos que um gameplay completo, mas ele não apresentou tantas vezes aquelas quedas como nós vimos, principalmente no gameplay com PUBG. Olhando a performance, nós tivemos um desempenho que situa a Vega 11 entre a GT 1030, que foi a que teve a menor performance no comparativo, e a RX 550. Ela tem uma performance muito próxima, cada uma delas aí uma diferença de 2, 3 quadros só em muitos dos momentos. E na prática nós temos o mesmo, nós temos uma placa capaz de rodar um pouco acima dos 30 FPS, em qualidade baixa ou média e resolução HD. Então isso nos mostra que temos plenas condições de, se você não quiser comprar uma placa de entrada, você fica só com os gráficos do processador e a sua experiência será praticamente a mesma. Agora nós temos um probleminha em relação ao preço. Então quando a gente olha esse comparativo no exterior, o processador Ryzen 5 2400G tem um preço de lançamento na casa dos $170. E dentro dele nós temos basicamente como processador um Ryzen 5 1400, que é um processador que custa $140. Isso faz com que as combinações, se você pega um 1400 e uma GT 1030, ou mesmo pegue aí o Ryzen 5 1400 e uma RX 550, saia mais caro, às vezes mais de $100 de diferença do que você comprar só um processador que tem as duas soluções em um único chip. Então no exterior está fazendo muito sentido, ao invés de você comprar uma placa de entrada, comprar gráficos integrados já no seu processador Ryzen, e aí você faz até uma economia, sem contar que fica com um sistema mais compacto. Infelizmente a realidade no Brasil tem sido outra. Acabou de ser lançado também no mercado brasileiro e o Brasil é um mercado bem complicado para novidades e nós temos preços bem altos. Então, o Ryzen 5 2400G está sendo vendido, na verdade está em pré-venda, por valores nas casas aí quase dos R$1.000. Isso faz com que ele fique aí, tem uma vantagem, um custo bem mais alto do que, por exemplo, o Ryzen 5 1400, que você consegue encontrar aí por mais ou menos uns R$600. E essa diferença de R$300 a R$400 que surge entre eles é basicamente o custo de uma GT 1030 ou de uma Radeon RX 550. Ou seja, tanto faz se você comprar o kit com gráficos integrados ou você comprar um Ryzen 1400 e uma placa dedicada, você vai gastar basicamente R$1.000 nessas combinações. E nesse caso faz mais sentido você comprar uma placa dedicada. Se você compra um processador Ryzen com gráficos integrados Vega, você tem que distribuir a memória RAM para o processador e para a placa de vídeo. E aí você tem que dividir entre eles. E quando você tem uma placa dedicada, além de ela ter um sistema de resfriamento totalmente voltado só para o chip gráfico e outro que vai estar dedicado para o seu processador, você vai ter memórias dedicadas aqui, não vai mais compartilhar com o processador, e no fim das contas, então, faz mais sentido você comprar a placa externa do que você ficar usando uma solução integrada. A exceção é se você quiser um sistema muito compacto, como está pequenininho,
essa nossa solução aqui com o Ryzen e gráficos Vega. Então no Brasil não valeu tanto a pena, não está valendo tanto a pena assim, pelo menos considerando os preços de lançamento. Outra coisa que entra na equação e que também entra aí nos nossos comparativos é a importância da memória RAM. O pessoal já discutiu muito isso no lançamento da microarquitetura Zen, na primeira geração dos Ryzen, mas a verdade é que quando a gente fala de games e gráficos integrados, a frequência das memórias é ainda mais importante do que quando a gente fala em processador. Quando é limitado ao processador, é só naqueles momentos que o CPU é realmente o seu gargalo. Agora, quando a gente está falando em gameplays com gráficos integrados, a velocidade das memórias é indispensável o tempo todo que estão sendo basicamente gerados gráficos, já que os gráficos integrados são o gargalo ao longo dos nossos testes. E quando nós comparamos memórias operando a 3200, que é o que a gente fez principalmente nesses testes, e rodamos novamente colocando em 2400 MHz, a diferença foi de 10 a 20%. Então nós temos momentos que são mais de 10 FPS a diferença entre você rodar num kit em 2400 e um kit a 3200. E 10 FPS quando você está lutando para manter uma taxa de quadros próxima da casa dos 30 FPS são uma diferença muito grande. É a diferença entre você realmente conseguir atingir um gameplay estável em 30 FPS e às vezes cair abaixo desse valor. Então as memórias mais rápidas fizeram uma diferença muito grande, só que tem que ficar de olho. Se você está justamente montando um sistema desses porque não quer gastar muito, memórias mais rápidas são consideravelmente mais caras. E também tem toda a questão de compatibilidades. A AMD vem evoluindo a compatibilidade de frequências mais altas, mas nós ainda podemos encontrar dificuldades em bater a taxa máxima de uma memória. Ela pode ser de 3200, mas pode ser que você não consiga fazer ela rodar 3200 em seu kit com processador da AMD. Bom, e o nosso último comparativo é com a concorrência, e é por isso que eu vou puxar aqui de baixo a nossa bancada de testes com o Core i5 8400, um processador que custa uns 30, 40 dólares mais caro do que o processador da AMD, e que no Brasil a diferença está menor. Como eu disse, o preço de lançamento de novidades no Brasil é alto, então nós temos o Core i5 8400 encontrado no Brasil por 700, 800 reais, ou seja, ele no Brasil está 100 reais mais ou menos mais barato do que esse lançamento da AMD. E nós temos a diferença que ele também conta com gráficos integrados, mas são os gráficos integrados da Intel. No caso, o Core i5 8400 conta com o HD 630. E a diferença é bizarra. Ambos estão operando com dois kits de 8 GB com 3200 MHz de frequência, ou seja, então temos memórias rápidas para ambos. E a Intel quase não conseguia abrir os jogos. Em geral, a gente teve uma performance que oscilou entre os 5 e os 10 FPS. Nenhum dos jogos da nossa bateria chegou a um patamar possível de ser jogado, e as diferenças são de 4, 5, 6 vezes mais performance na plataforma da AMD. Hoje em dia, a diferença entre os gráficos integrados da AMD e os gráficos integrados da Intel, esses dois concorrentes diretos, fazem com que rodar a mesma bateria de teste para os dois não faça sentido. Então nós vamos ainda ter análise completa, vocês vão poder ver a fundo as diferenças de processamento. O Core i5 8400 tem vantagens em alguns testes, aí quando a gente vê a parte de processador, inclusive por ele ter 2 núcleos a mais, ele é um hexa-core versus um modelo quad-core. Mas quando a gente olha para games, e nesses momentos o gráfico integrado é o componente mais importante, o processador da Intel nem pode entrar no mesmo comparativo que o processador da AMD, porque ele simplesmente não tem condições de rodar os mesmos games. E da nossa bateria de testes, até eu teimei bastante, rodei uns 3 jogos diferentes, mas deu para ver que nenhum deles tem performance suficiente para rodar. Bom, então a nossa conclusão: vale a pena você deixar de comprar placas de entrada e pegar uma solução como uma APU. Além de facilitar a montagem de um sistema mais compacto, você tem basicamente a mesma experiência. E mesmo que você queira fazer um upgrade no futuro, você ainda vai poder incluir gráficos dedicados e vai passar a ter algo equivalente a um Ryzen 5 1400, que é um bom processador para games, já vai conseguir uma performance capaz de manter na casa dos 60 FPS a maior parte dos títulos. Na parte de comparação com a Intel, está indiscutível, a vantagem da AMD é gigante na parte de gráficos. Então, apesar de ele ficar um pouco atrás na parte de processamento, nós temos mais performance no Core i5 8400 em muitos dos nossos testes. Quando a gente olha para a parte gráfica, o processador Intel não tem condições de usar os seus gráficos integrados para conseguir rodar muitos dos games. O Raja vai ter muito trabalho agora que ele entrou na divisão gráfica da Intel para fazer isso aqui virar algo suficiente para rodar games. E, infelizmente, a nossa conclusão aqui, no momento, os preços de pré-lançamento estão praticamente matando um dos principais argumentos da plataforma de APUs com gráficos Vega. Está tão caro que
está compensando comprar gráficos dedicados e você acaba tendo um resultado semelhante, e vale então mais a pena você ter uma placa aí dedicada com todos os seus componentes ali, memória dedicada, sistema de resfriamento e alimentação mais robusto, do que você colocar em uma única solução. Enquanto lá no exterior a gente faz economias consideráveis, infelizmente os preços de lançamento do Brasil não estão valendo a pena. Vamos ver como isso vai ser no futuro, já que a gente está bem acostumado a ver lançamentos do mercado brasileiro serem bem inflados, terem preços muito altos. Quem sabe no futuro isso fique melhor. Galera, para mais detalhes, nós vamos ter em breve a nossa análise completa dessa plataforma. Lembrando que além do Ryzen 5 2400, nós também temos o Ryzen 3 2200G por aqui, então nós vamos também fazer testes e comparativos com ele. Para ver o gameplay, é só procurar no canal, nós já jogamos uns 5 jogos com esse cara, e vocês conseguem ver qual é a performance que vocês conseguem, tanto em jogos pesados quanto games um pouco mais leves. E também fica de olho lá no site e aqui no canal, que nós vamos publicar em breve a nossa análise completa com este carinha aqui e o Ryzen 3 2200G. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau! How many effectives we got? Get him out of here! Nobody escapes! Rioters on There's one your here. chance! All you have, your farms, your goods, your children, you owe your very life. Heresy الشيء شديد. Move out of The the villagers are drained of life. No one in the Wahat could make a move without being questioned, threatened, taxed, or beaten. We all have learned to obey and keep our heads down. You see how it is. Let's not attract attention. Are you going to go to your house? Nothing there for me. Tell me about the Ibis. Medjugorje. Is he here? He is the plague on the oasis. As you can see, the soldiers have become more brutal since he arrived. Before they got drunk and fought with the villagers. Now that Medjugorje is here, they are disciplined and vicious. All the more reason to kill him. Do not take him. Is it true? Northern women bathe once every 3 months.
Oh, all you have. Your farms, your goods, your The children. villagers are drained of You life. owe your very life. No one in the Wahat could make a move without being questioned, threatened, taxed, or beaten. We all have learned to obey and keep our heads down. You see how it is. Let's not attract attention. Are you going to go to your house? Nothing there for me. Tell me about the Ibis. Medunamun. Is he here? He is the plague on the oasis. As you can see, the soldiers have become more brutal since he arrived. Before they got drunk and fought with the villagers. Now that Medunamun is here, they are disciplined and vicious. All the more reason to kill him. Do not take him lightly. He is lean and sinewy, but very powerful. Of Shiva, behold what becomes of those who disobey Medunamun. Nobody gets you from the deck! Get more ammo! Hold him! How many effectives we got? Get him out of here! Nobody escapes! Rioters on There's one your again. chance! Oh! Whoa, Master Witcher. Echelane head at the gate. Amon Liao. Oh, all you have. Your farms, your goods, your The children. villagers are drained of You life. owe your very life. No one in the Wahat could make a move without being questioned, threatened, taxed, or beaten. We all have learned to obey and keep our heads down. You see how it is. Let's not attract attention. Are you going to go to your house? Nothing there for me. Tell me about the Ibis. Medunamun. Is he here? He is the plague on the oasis. As you can see, the soldiers have become more brutal since he arrived. Before they got drunk and fought with the villagers. Now that Medunamun is here, they are disciplined and vicious. All the more reason to kill him.
Do not take him lightly. He is lean and sinewy, but very powerful. Of Shiva, behold what becomes of those who disobey me. I bowled 285 last weekend. Wonder. Show her fault, man. Hello? Oh! Help me! Whoa, Master Witcher! Echelane head at the gate. Name on